Ai, gente, é muito bom, é muito gostoso, graças a Deus. Eu tinha algumas coisas assim sérias para falar antes de pregar, mas já esqueci o que é. Fui brincar. Então agora eu vou ficar só com o que é sério mesmo, né? De fato, que é a pregação. E a gente vai ministrar a palavra aí para vocês, distribuir o que Deus tem colocado em nosso coração. Mas, na verdade, se você prestou bastante atenção no último cântico, especialmente, lembrem da palavra do Eduardo, né? Do Edu. Ele não é Deus só da escuridão, é Deus também dos sonhos, mas não é Deus só dos sonhos, também é da escuridão. Porque essa cisão que o crente faz, tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem do diabo, e de Deus nada vem do que é ruim, e do diabo nada vem que é bom, não vem mesmo, isso aí é verdade, nada de bom vem do diabo. E aí eu também não entendo aqueles que cantam, dizendo assim, né? Eu vou tomar de volta tudo que o diabo levou meu. Se o diabo levou, que era bom para ele. Se era bom para ele, não presta, fica lá com ele, né? Mas, na verdade, o povo falta muita inteligência, né, no povo para cantar, adorar e etc. Mas a verdade é que nós não podemos fazer esse tipo de cisão, porque, primeiro, que temos a palavra de Deus dizendo que dele vem tanto o bem quanto o mal, né? E, segundo, que se eu sei que ele é o Senhor da minha vida e gerencia a minha vida, se a coisa ficou boa, glória a Deus. Se a coisa ficou ruim, glória a Deus. O que está escrito? Em tudo dai graças. Ele é o gerente, não faz nada errado. Não faz nada errado. Você quer ver uma coisa que a gente reclama muito na vida, e com razão, né? É quando um gerente de uma empresa manda você embora. Aí você fica com muita raiva daquele gerente e para baixo porque perdeu o emprego e o gerente te mandou embora. Mas se você não sair daquele emprego, não arranja outro melhor, você vai ficar naquilo a vida inteira. Aí, de repente, quando você achar coisa melhor depois, aí você fica dizendo, oh, que bom que foi, né? Foi bom para mim ter sido afligido. Deus é esse gerente, perfeito. Quando ele te manda embora de uma expectativa, de alguma coisa que você estava sonhando muito, pode ter certeza de que ele está reservando algo que aquilo estava impedindo que chegasse. Ele é perfeito no gerenciar a nossa vida. Isso é absolutamente certo. E este é o tema da nossa manhã. Para onde sua visão leva você? Nós vamos ler esse tema em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Eu quero ler, eu vou ler aqui na minha versão, e aí você acompanhe a leitura de acordo com a sua. Não sei se alguns têm aí a Nova Versão Internacional, e eu faço sempre uma visita às versões mais antigas, quando eu cito algum texto, para poder ir acomodando bem as nossas leituras e o entendimento do que o texto está dizendo para nós. E Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha ou embaraça, como dizem outras versões, e do pecado que nos envolve, ou que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, a carreira que nos foi proposta. Não sei se essas palavras duplas que eu estou usando é o que você está encontrando aí nas suas versões. Quando eu jogo outra é porque ela está na sua versão. Tendo os olhos fitos, ou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha ou a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos falar com ele nesse momento. Amado Senhor, abre-nos a tua palavra, e pelo teu Espírito abre o nosso coração para alcançá-la e recebê-la, e nos rendermos ao comunicado da tua voz, ao que exortas conosco nesta manhã, ao que trazes para nos curar, transformar, mudar. Permite que esta palavra conserte caminhadas, veredas. Permite que esta palavra norteie, ensine, corrija, leve as vidas a um posicionamento que seja aprovado por ti, que resulte no fim que esperam, como diz a tua palavra em Jeremias 29, 11.
Serve-te desta palavra para nos edificar, para comunicar a tua vontade, o teu coração, o teu pensamento, para nos comunicar a tua revelação, aquilo que tu sabes que a nossa fé, que cabe à nossa fé e que a nossa fé necessita. Por isso, eleva-nos à altura desta palavra por tua misericórdia e pelo agir do teu Espírito, e comunica-nos a tua voz, a voz de pastor falando ao coração das tuas ovelhas, porque a tua palavra diz que tuas ovelhas ouvem a tua voz e a reconhecem. Queremos reconhecer a tua voz nesta manhã, e que seja a tua voz e a tua fala aos nossos corações, por amor de teu santo nome e para o louvor de tua glória. Amém, amém. Eu quero compartilhar esse tema com vocês. Primeiro, que agora estou absolutamente mais, confortavelmente seguro de que Deus quer que vocês ouçam isto, depois desses pequenos sinais que eu falei para vocês. Segundo, porque esta é uma palavra que eu quero para mim nesta manhã. Eu nunca prego para ninguém aquilo que não fale primeiro ao meu coração. Do contrário, eu me sentiria tocador de flauta, sabe? Não estou menosprezando quem toca flauta, eu estou me referindo folcloricamente àqueles tocadores de praça que estão ali botando chapéuzinho para alguém jogar moeda dentro do chapéu. Então, ele toca o que mais agrada. Se ele viu que todo mundo sorriu quando ele tocou aquela musiquinha, ele fica repetindo a música para bater mais moeda dentro do... Não, eu prego aquilo que Deus fala ao meu coração para mim, que eu preciso ouvir. Por isso que eu me surpreendo muitas vezes durante a ministração, porque Ele está comunicando aquilo que eu preciso ouvir, e eu estou compartilhando com os que estão ouvindo ao mesmo tempo. Isso vale para vocês que estão aqui, para os que vão ouvir posteriormente. E, a verdade, eu estou realmente na expectativa do que Ele tenha nos desdobrar aí em cima do que eu já pensei, já meditei, sobre o que eu orei mais tempo, em Hebreus 12, 1 e 2. É evidente que de Hebreus 12, 1 e 2, como com vários textos da palavra de Deus, a gente fica com aquilo que vira um refrão, com aquilo que é mais repetido, aquilo que é mais eloquente na leitura que a gente faz. Então, quando você fala em Hebreus 12, 1 e 2, a gente fica com essa fraseologia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, especialmente por causa desses atributos aí, esses adjetivos, autor e consumador da fé. A gente gosta de ouvir isso e sorri satisfeito, diz amém, mas, embora não entendendo o significado na maioria das vezes. Mas, na verdade, Hebreus 12, 1 e 2 diz bem mais do que isso. Na verdade, Hebreus 12, 1 e 2 nos comunica o que nos cabe dentro desta informação que o texto passa para nós. E eu estou resumindo nessa frase aí, nesse tema, para onde a sua visão leva você? Porque o texto está falando de visão, olhando firmemente para Jesus, não é isso que você leu? Então o texto está falando de visão, e visão é uma palavra que é muito sagrada na Bíblia, nas Escrituras. Ela é usada com muito, como é que eu vou dizer, com muita exclusividade e muita especificidade. Só para vocês terem ideia, aquilo que hoje é mais comumente traduzido para nós como profeta, nos primórdios da revelação das comunicações de Deus, que se transformaram em escritos do Velho Testamento, o profeta, especialmente nos dias de Samuel, que foi um dos primeiros profetas depois de Moisés, os profetas eram chamados de videntes. Isso hoje, especialmente num Brasil fetichista, está totalmente corrompido o seu significado. Mas vidente significa o que tem uma visão. Então, em certo sentido, todos os cristãos deveriam ser videntes. Qual é a visão, a única, que a Bíblia nos autoriza a ter? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Isso não é retórica, vocês vão ver que não. Se fosse retórica, seria muito bem recebido hoje aqui de manhã por vocês. Mas não é retórica. É um comprometimento tão sério que não é muito bom de ouvir. Porque a gente se sente depois, por comprometimento, tendo que dar respostas, não é assim? Pelo menos a Bíblia se adianta para dizer que você não vai responder nunca sobre aquilo que não sabe, mas uma vez que está informado, e Deus está inteiramente à vontade para requerer mais de você. É a linguagem de Tiago com outro palavreado, né? Mas o que nós devemos pensar a respeito do significado de visão, especialmente a nível da Bíblia? Já apresentei aqui que visão é aquilo que caracteriza o vidente, é o que ele vê. Há um texto que você não vai encontrar nas suas versões escrito desta maneira, é Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18, aí nas suas versões, vai dizer mais ou menos assim: sem profecia o povo se corrompe. Esta é a palavra que você tem nas suas versões.
Eu não encontrei nenhuma versão no português que traduzisse o texto hebraico da forma literal como é. E não muda praticamente nada, a não ser com um sentido mais profundo. A tradução que jogou profecia em quase todas as línguas, ela ficou devendo, ou as traduções, ficou nos devendo. O texto hebraico diz assim: sem visão fica desgovernado o povo. E tem uma lógica tão perfeita, não é? Não tem? Olha só, eu já estou vendo aqui esse ambiente. Se eu fechar os olhos e andar por aqui, eu sei que eu vou dar de cara com uma câmera, se eu for reto. Mas me conhecendo, sabendo que a essa altura da vida já tem um pouquinho das labilidades, está arriscado eu fechar os olhos e começar a andar na direção de Silvana ou de Letícia e não vou chegar na câmera. Porque sem visão fica desgovernado o povo, não é verdade? Você precisa estar vendo o tempo todo para saber para onde vai. Jesus disse que quem anda em trevas não sabe nem naquilo que tropeça. E o texto de Provérbios 29, 18, diz com absoluta perfeição isso: sem visão fica desgovernado o povo. Sem profecia o povo se corrompe. Muda muito o sentido, não muda? Na verdade, quer dizer isso, mas não somente isso. Então é muito mais objetivo e mais lógico. Sem visão fica desgovernado o povo. Você imagine, né? E às vezes essa questão de visão é questão de segundos. Pessoas batem, capotam, porque olham num segundo um celular na hora indevida. Não é assim? Eu andava com um problema de visão acentuado, vocês lembram, né? Que aí tive que fazer cirurgia, porque já por questões aí da miopia muito acentuada, tem aquelas manchas, e aquilo somado à catarata, eu ficava, meu Deus, tinha momento que sumia tudo. E eu me lembro que meu problema era a claridade, o brilho de espelhos, luzes. E uma vez, subindo uma serra lá perto de casa com minhas primas, e elas estavam sentadas, estavam nos visitando, uma sentada do meu lado, aparece, no alto da serra aparece um caminhão bem na nossa frente, e eu já conhecendo a serra, eu sabia que ia chegar num determinado momento em que a sombra do caminhão ia desaparecer e a luz do sol ia incidir direto sobre o meu rosto. Só deu tempo de eu avisar a prima assim: ih, gente, esse sol vai bater aqui, eu vou ficar cego. Pum, foi no ato. Foi eu falar, o caminhão saiu da linha ali do foco e o sol bateu. Meu Deus! Durou segundos, mas foram segundos de desgoverno. E eu vi quanto que minha prima ficou assustada. Ela ficou mexendo nos quebra-luzes para poder aliviar ali, porque eu me desgovernei todo na hora. Estou indo reto aqui, não era só pensar, continua aí reto, mas que nada. Na hora você pensa com o pé, você tira o pé, você acelera, o braço se mexe onde não deve, porque a sua visão desapareceu, você fica desgovernado. Deus sabe disso, por isso comunicou isso aqui. E porque Ele sabe disso, Ele nos deu uma visão. O que nós não sabemos é que não podemos dispensar essa visão e nem colocar um outro foco no seu centro, porque vamos ficar desgovernados. O que nós não sabemos é que visão não significa eu leio Bíblia, eu oro, eu participo de cultos, eu sou crente. Não. Primeiro que igreja não te dá essas lentes, nem a leitura da Bíblia, nem orar simplesmente. A visão é Jesus. E aí tudo bem, eu vou vê-lo melhor à medida em que eu frequento a igreja, em que eu leio a Bíblia, em que eu oro, com toda certeza. Eu vou vê-lo melhor, porque a igreja, a Bíblia, a oração vão me ensinar a manter o foco. O problema é que a gente não quer esse foco. Que isso, pastor? É isso, gente. Nós não queremos esse foco. Não queremos. Por isso que eu disse que a minha palavra vai desconfortar vocês hoje. Porque ao botar Jesus no foco, eu não estou dizendo que ele entra e se torna o foco maior, o brilho melhor. Não. A Bíblia não me autoriza a dizer isso. A Bíblia não me permite ir para púlpito nenhum fazer essas falsas promessas. Jesus não é acréscimo. E não aceita concorrência. Não pode, a minha fé não. A fé que a Bíblia diz que Deus pôs em nosso coração não autoriza, não permite essa concorrência. Ou você foca nele, ou desista dele, porque você está desgovernado e não sabe. Por isso que dá tanto trabalho aos outros crentes, aos crentes mais maduros, aos líderes. Perdidinho no tiroteio, sem saber. Quem está tirando? Para onde que eu vou? Não é? Porque acha que ele pode ocupar
a melhor visão ou o melhor foco no meio dos vários que você elegeu. Não. Ou todos os outros são jogados fora, ou ele não vai estar ali. E sabe o que a gente geralmente quer? É que ele venha a abençoar aquilo que está no foco da nossa visão. É o que a gente oferece a ele. Meu Deus, nós somos muito insanos como crentes, somos mesmo. Porque a gente faz com Deus na oração, ainda bem que ele não dá atenção. Mas o que a gente faz é de uma temeridade sem desculpa, não é? Então, voltando a falar sobre visão, presta atenção nisso aqui. Eu vou citar alguns textos para vocês. Vocês viram que eu ainda não entrei em Hebreus 12, né? Quero dizer aos que estão em casa que está na hora de ir almoçar. Então, veja, esses outros textos que eu vou dar só fazem reforço em cima do texto de Provérbios 29 e 18 que eu citei para vocês. Eu vou citar para vocês uma palavrinha de Jesus para Tomé, João 20, 29. É só um trecho do que Jesus conversou com Tomé. Felizes os que não viram e creram. Na verdade, a fala toda de Jesus com Tomé foi: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram, não sejas incrédulo, mas crente. O que ele está dizendo é: creu porque viu, não passa de incrédulo. É isso que ele disse para Tomé. Deve ter sido horrível, não é? Andar com Jesus 3 anos e meio e, na hora da redação final, ser reprovado desse jeito. Porque Jesus apareceu ali depois de ressurreto. Olha que coisa feia. Eu ia ficar com muita vergonha de ser Tomé. Mas, gente, é o que mais somos. É o que mais somos. Nós queremos botar visão de algo, coisas, para que possamos dizer: eu estou crendo. Não é a coisa que tem que nortear sua fé e sua caminhada espiritual. É Jesus sem a coisa. Por isso é que ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Outro tanto cito para você, Hebreus 11, 27, está aqui tão pertinho, ó, do lado do texto, que se você está com o texto de Hebreus 12 aberto, você está vendo aí: pela fé, falando de Moisés, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Eu acho linda essa fraseologia de Hebreus. Moisés ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Quer dizer, ele tinha, pela fé, a visão do que ninguém vê. Ninguém pode ver, a não ser pela fé. E é a única lente que a vida espiritual nos oferece, é fé. Sem fé, não se vê, não se agrada a Deus, não é assim? Outro tanto, para dar um reforço, ou então tiro de misericórdia, vem Paulo em 2 Coríntios 5, 7 e diz assim: andamos por fé e não pelo que vemos. Então não sobrou para ninguém. Mas você sabe, né? Nós somos viciados nisso, especialmente nós pastores, somos muito acossados, e ainda hoje pela manhã conversávamos sobre isso, sobre crentes de inteligência, que chega para a gente e diz assim: olha, ora aí a respeito de uma decisão que eu quero tomar, e o que Deus te disser eu vou fazer. Ou seja, me dê uma visão da coisa. Estamos sempre viciados nisso. Eu me lembro de pessoas que sentavam na minha frente, isso não aconteceu uma vez só, mas, à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando mais impaciente, então os últimos que iam chegando iam levando um troco para casa nada agradável. Mas chegar para dizer: eu saí de casa hoje, eu disse para Deus, vou conversar com o pastor Kleber, e o que eu tiver de fazer, o senhor vai dizer pela boca do pastor Kleber. Aí já chegava sentando na minha frente, o resultado que tinha imediato era a minha boca trancar. Eu não era louco, né? Se a pessoa decidiu que a minha boca ia falar por Deus, ela não fala mais. E aí o que o pastor acha? Eu nada. Isso no início não era assim, sabe? No início eu ficava tentando trazer a pessoa para a realidade, botar um pouquinho de luz na inteligência dela, mas depois eu fui ficando mais esperto e fui calando mesmo. Nada. Não vou te dizer nada, eu não sou louco, né? Então, na verdade, nós queremos ter visão para dizer que cremos. Ô irmão, ora aí por mim, o que o senhor te disse? Lembra aquelas consultas que se faz às profetisas? O que o senhor te disse? Eu vim aqui para ver que palavra do Senhor tem para mim. E a coitada fabrica uma palavra que, afinal de contas, ela está comprometida com a sua visita, né? É desse jeito. Eu preciso crer, desde que eu saiba por onde eu vou. A Bíblia vai na contramão de tudo isso e diz: feliz é quem creu sem ver. Você anda por fé e não pelo que vê. O que ela está dizendo? Gente, o que Paulo está dizendo minimamente? É a fé que me faz ver. E se eu ando pelo que vejo, está faltando fé. É
isso que ele está dizendo. É um texto tão curtinho, mas com todo esse significado. É desafiador, mas, por outro lado, há um comprometimento de Deus nesse texto que lemos de Hebreus 12, 1 e 2. Corramos a carreira. Olha, se eu coreografei para vocês aqui a dificuldade que eu teria de andar na direção da câmera, de olhos fechados, andar. Imagine correr, não é verdade? Pois o texto te manda correr a carreira que te é proposta, e ensina como? Olhando firmemente para Jesus, olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Isso aqui tem uma linguagem, tem um fundo de significado muito belo. É uma linguagem que o autor de Hebreus está tirando dos Jogos Olímpicos, daquele tempo, da antiguidade, a maratona. Vocês sabem o que é maratona. E, então, é a linguagem do maratonista. Essa carreira que ele está falando aqui tem um nome, ela se chama agona. Qual é a palavra no português que mais você conhece, que mais se aproxima de agona? Pense aí num derivativo de agona. Agonia. Está certo? Agonia procede de correr a agona. O que é que eu sinto quando eu corro a agona? Agonia. Ai, pastor, ora por mim, eu estou muito agoniada. Glória a Deus, irmã. Era isso que você tem que dizer, viu, Letícia? Porque ela está te dizendo, eu estou correndo a minha carreira, por isso que eu estou agoniada. Eu vou explicar isso aí no momento certo. Por enquanto, deixo vocês agoniados. Andamos por fé, não pelo que vemos. Porque tudo isso que eu disse, ou seja, em cima do nosso tema, em cima da proposta do versículo 2 de Hebreus 12, significa que aquilo para onde olhamos, o que vemos, dita a nossa corrida da vida. Na verdade, se eu for abrir a asa aqui um pouquinho para o lado da psicologia, isso é absolutamente verdadeiro no que diz respeito às nossas evoluções intrapsíquicas. Na verdade, nós nascemos e recebemos de nossos pais uma visão da vida. E a gente passa a vida correndo atrás de cumpri-la e fracassando o tempo todo. Porque pai nenhum te dá uma visão pequena ou fraca. Certo? Ele quer o melhor para você. E o que ele quer, nem ele cumpriu. Fica igualzinho os fariseus dos dias de Jesus. Dão um peso de uma lei que nem eles cumpriram e querem que os outros cumpram. Aí você passa a vida tentando cumprir aquilo e não sabe. Aí erra o tempo todo, e se frustra, e se dá mal, não chega lá, né? E a verdade é que, por outro lado, isso produz desdobramentos de visões particulares que têm a ver com a nossa própria personalidade. E isso faz com que a gente vá correndo a vida tentando atender aquela visão que dita o nosso comportamento, dita nossos desejos, e por aí vai. Então, é verdadeira a ideia que diz que a nossa corrida da vida é ditada por aquilo para onde nós olhamos. O problema é que olhamos o foco que alguém nos deu para ver. E, gente, isso é um leque tão amplo e tão dramaticamente perigoso e danoso que a gente não se dá conta. Não sei se vocês lembram disso, que durante o governo de Kassab eu acho que foi do Kassab aqui em São Paulo, houve aí uma decisão de bastidores da Câmara para reduzir drasticamente o número de outdoors da cidade de São Paulo, por causa do excesso de informação. Deveria ter dedinhos de psicólogos por detrás falando sobre isso. Mas, realmente, não era só excesso de informação, era um excesso em quantidade e um excesso pelo tipo de proposta que as informações traziam. O poder que a propaganda tem é tão grande que elas são suficientemente caras para enriquecer as mídias. Porque ele é muito eficaz, esse poder. O poder de influência que a visão que o marketing quer implementar na nossa vida é tão eficaz que eles investem os tubos de dinheiro para colher o resultado. O nome disso é propaganda, não é verdade? Mas não é só a questão de marketing me influenciando. Pesa. Muda meu comportamento? Muda. Muda minhas relações sociais? Muda drasticamente. Provoca divórcios, distúrbios, dissensão familiar entre pais e filhos, irmãos e irmãos. Como provoca?
porque, na verdade, estabelece uma visão que investe no meu egoísmo, na minha vontade, no meu desejo, que é tudo perverso, segundo a Bíblia diz. A vontade do homem é perversa, o coração do homem é desesperadamente perverso, mas eles acertam com uma seta tão direta, lá no centro dessa vontade, que você dá a vida para cumpri-la. Ela é o mais importante. Algumas são tão ousadas que chegam a dizer, você não pode passar sem ele. Não é assim? A propaganda encerra dizendo, muitas vezes, você não pode passar sem ele. Às vezes eu fico rindo quando vejo essas propagandas, quando eles fazem propaganda daqueles carros que custam mais do que um apartamento. Você tira da agência e o apartamento pode desaparecer na próxima esquina, né? E aí eles botam aquilo e dizem, você não pode passar sem ele. Eu começo a rir. Porque, imagine, né? Não poder passar sem uma Ferrari. Mas eles ousam dizer isso aí. Ou então, aquelas megas e longas e super caras viagens de cruzeiro que rodam meio mundo. Você não pode deixar de dar isso para você e para sua esposa. E vai por aí afora. Seduz, convence. Fica minando lá dentro, produzindo sonhos, devaneios, utopias. E a pessoa começa, sem perceber, a assumir atitudes, decisões, a desfazer de coisas, a romper outras propostas para poder atender aquele alvo que ela já não sabe mais nem exatamente o que é, mas produziu lá dentro dela uma paixão, um desejo, uma carência de que ela não sabia, que ela tem de cumprir. Isso é visão. É visão imposta, é visão trazida de fora, que vai nortear a minha vida. É um fato. Outro tanto, vezes sem conta, para trabalhar no que diz respeito à questão comportamental, eu tive a oportunidade de ouvir pessoas que chegavam diante de mim com suas dificuldades, pedindo ajuda nessas dificuldades, eu estou falando de terapia, em que eu ia mostrar para elas, você está com uma visão torcida, e que está distorcendo o seu desejo, está indo na contramão de todo o seu contexto. Então, vamos mudar esse foco aí. E é isso que o terapeuta faz, né? Mudança de foco, para que a pessoa adquira outra visão, que seja mais amena, que seja mais leve, que seja menos exigente, que seja mais assertiva, e a resposta comportamental se ajuste e haja menos disfuncionalidade. Muitas vezes isso funciona e a pessoa fica bem. Porque essas visões são artificialismos e distorcem a forma de vermos a vida e de corrermos por ela. Não é só. Uma coisa que eu já tive a oportunidade aqui, a memória ainda está bem ativa, de contar para vocês o que é um fenômeno que faz parte da realidade da estrutura psíquica do ser humano. Você não vê o que não conhece. Sabiam disso? Eu já contei isso aqui para vocês, até com fatos históricos com respeito à descoberta das Américas, nos dias de Colombo, claro, né? Você não vê o que não conhece. Se você chegar para uma tribo primitiva, elas ainda existem, especialmente no Brasil, que nada sabem e nada conhecem do mundo civilizado, e você chegar lá e disser para eles, eu quero dar a vocês um canivete, e eu deixei o canivete em cima de uma rocha que está lá no pátio da Taba. E aí, eles nunca viram um canivete, não sabem o que é canivete, mas despertados pela cobiça, não é? Tem um civilizado aqui, um homem do outro mundo, dizendo que tem um canivete, lá sei o que é isso, mas eu quero. E lá vai procurar o canivete, vai voltar com um pedaço de pau, com galho, com pássaro, com pedra, menos o canivete. Porque não vai ver o canivete, não conhece. Reagimos assim em todas as áreas da vida, e olha como o terreno vai ficando perigoso, porque eu estou falando da realidade do dia a dia, das nossas estruturas psíquicas, e como fica quando você desce ou sobe às regiões espirituais. O terreno da fé. Como é que eu posso ver aquilo que eu não conheço? É por isso que, de vez em quando, vocês ouvem pastores dando umas burdoadas e as pessoas dizem, ai, que confrontação, em crente que fica passeando por tudo quanto é canto, menos em torno da palavra de Deus, e depois fica querendo ter soluções e respostas para os seus dramas adquiridos, quando, na verdade, ele não estava lá, como Tomé, exatamente o problema de Tomé que eu citei aqui. Qual foi o problema de Tomé? Quando Jesus apareceu no meio dos 11, ele não estava lá, só havia 10. Se ele estivesse lá, não é verdade? Então, é evidente, se o sujeito não alimenta a fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, que visão espiritual vai ter? Vai ter outras, menos a que procede da palavra, então vai ter distorcidas. O que alguém chegar e disser vai virar verdade.
e vai levar o sujeito. É por isso que você encontra aí igrejas abarrotadas de pessoas vivendo o evangelho de recitações, evangelho de slogans. É isso. É divertido quando você pega. No outro dia entrou um crente assim na minha casa, fazendo um serviço lá para mim, citou um slogan e disse, sabendo que eu sou pastor, disse, está na palavra de Deus. Eu falei, qual? Mas desse jeito. Uma vez eu estava numa praça lá, e ouvindo um pregoeiro do meio da rua, né? E eu no balcão sendo atendido ali por um homem, e o pregoeiro dizia, porque a Bíblia diz que não cai uma só folha que não seja do conhecimento de Deus. Eu falei, um fio de cabelo. Aí o rapaz que estava na frente, não, o rapaz falou assim, amém, o que estava me atendendo. Aí eu falei assim, nem um fio de cabelo. Ele e também nem um fio de cabelo. Não, meu caro, eu estou dizendo que Jesus falou que não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que seja do conhecimento do Pai. E também das folhas, né? Eu falei, não, folha foi ele que inventou lá fora. Ah, não está na Bíblia, não. Ah, está sim, senhor. Eu falei, meu amigo, são 40 anos lendo Bíblia. Nunca li isso lá. Ah, é? Acredito em slogans. Está entendendo? Várias lentes que as pessoas te dão, especialmente se vem com nome de autoridade. Eu sou bispo. Eu sou Messias. Ou não, eu sou apóstolo. É que Messias ainda não inventaram. Mas já está chegando lá. Tá? Tem pai pastor, pai apóstolo, não é verdade? Pelo menos foi ele que me disse, viu, gente? Ele me deu essa visão aí. Então, daqui a pouco vai ter Messias. E aí o sujeito tem esses títulos pomposos, o que ele disser, vai. É duro, né? É triste. Eu sei que estou vulgarizando muito, mas é para trazer você a realidade dos fatos. É isso que nos cerca hoje como igreja evangélica. Triste, não é? É igual essa coisa vergonhosa, suja, aviltante, dessas pessoas não resolvidas na sua vida psíquica e menos ainda espiritual, que têm em Deus um diabo, embora sejam confessores da fé evangélica, que têm em Deus um diabo e lotadas de culpa para a qual precisam se proteger desse Deus furioso, que começaram a dizer que as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul estão acontecendo pelo fato de que aquele povo tem muito mais terreiro de macumba do que a Bahia. Gente, nessa hora você tem que segurar o Adão e dizer, calma, Adão, calma, porque senão você vai para a cadeia. Não faça o que você está pensando com essa criatura. Aí você olha embaixo do discurso da criatura e lê lá que ela tem 6.000 seguidores. Eu falei, Deus, 6.000, abre a terra e traga como tragaste o povo de Abirão, ela primeiro. Agora a Letícia ouviu que uma profetisa, de madrugada, profetizou que o Rio Grande do Sul está sob aquela tragédia porque elegeu um governador que é homoafetivo. Aí eu pergunto, os 4 anos antes dele, que ele teve como governador, a gente precisa estar explicando essas coisas. Em 1941 era um homoafetivo que estava lá governando o Estado. Gente, essa gente está no nosso meio, gente, e não vem nenhum raio do alto para partir no meio essa praga. Não vem, mas ficam botando essas lentes nos olhos de incautos, de crentes que no lugar de ter cérebro, porque o que falta é cérebro, tem pâncreas. É triste, né? O cérebro tem 1,5 kg, o pâncreas deve ter o quê? Tem médico aqui? Deve ter 100 gramas, ou 50. É duro, mas a gente vai consentindo. E pior é você ouvir o povo dizer, glória a Deus, amém, aleluia. Criatura acordar a outra, madrugada para contar um troço desse. Você tenta ensinar e ainda leva na cara. É muito duro. O que me machuca não é ouvir a besteira. Besteira não falta quem fale. É saber que essa gente se diz pertencer à nossa confissão, dessa palavra santa que a gente tem aqui. Não é não. Eu disse, eles são evangélicos, gente, eu vou arranjar outro título para mim. Não dá. Não dá. Povo de Deus não é não. Isso eu posso garantir. Mas o que o texto diz para mim e para você, agora sim, a gente vai entrar no texto de Hebreus. Eu avisei que fosse almoçar, né? É que importa correr. Vamos voltar ao texto? Ah, claro que vamos voltar, depois disso tudo que eu falei. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é que o texto está dizendo? Que importa correr. Ora, o que é que isso minimamente significa? Não está falando de pressa, tá bom? Não vamos confundir com pressa. Eu disse que se trata da agona.
Importa correr, é uma maratona. Porque, na verdade, o correr aqui significa tenho de chegar. É evidente que ninguém faz maratona sem correr. É evidente que na maratona também você ganha, não é porque correu mais, é porque perseverou. O que acontece na maratona? Você é vencedor? Não, os outros são perdedores. Sabia disso? Sabia que é assim? Os outros vão cansando e vão diminuindo o ritmo. E como você não cansou, você continua no seu ritmo, você chega. Esse é o detalhe. Às vezes, por milésimos, alguém se cansa um pouquinho, e você consegue chegar 1 metro adiante, e aí rompe a faixa. É evidente que na maratona você corre, mas não é pressa, é perseverança. O que o texto diz aqui? Corramos com perseverança. Então não é pressa, mas é correr. Porque, na verdade, há um chamariz, há um propósito, é por isso que eu corro. Só importa chegar, eu tenho é que chegar. O ideal é que eu chegue primeiro, não é verdade? Mas o segundo ideal é que eu não fique pelo meio do caminho, é que eu chegue. Daí a agonia. Porque a palavra agonia foi derivada do que o corredor, nos minutos finais, que eles chamam de, e ela é a palavra agona define melhor isso, que é o último corredor, é o que está, onde o corredor começa a visualizar a faixa. Tudo que ele quer é o quê? Romper a faixa com o peito. Não é assim? É só o que ele quer. Ele não pode pôr a mão na frente, nada. Tem que ser isso aqui. Porque se ele não romper a faixa com o peito, ele adiantou alguma coisa que está além das suas pernas. Perdeu. Então, ele tem que romper a faixa. Então, a visão dele é a faixa. É a faixa. À medida que ele vai chegando, entre a agonia. A agonia não fala que ele está doente, nem fala que ele está para baixo. A agonia fala que ele está com uma vontade louca de vencer. Isso é agonia. Eu estou no meu momento de êxtase, de ruptura, de vitória, de virar o jogo. Vencer os limites, né? Vencer os limites. Então, corra. Corra, não é ter pressa, é buscar com vontade de alcançar. E aí ele sintetiza essa forma de correr de uma maneira que nos espanta, mas ele está falando no terreno espiritual, no terreno da fé. O que ele diz? Como é que você deve correr? Se livre de tudo que atrapalhe. E aí é interessante, gente, que a primeira ideia que nos ocorre é que o que nos atrapalha é o pecado, não é assim? Ele fala de pecado, mas ele botou em segunda instância. Se livre de tudo que atrapalha, é do pecado que nos envolve, que nos assedia. Então, não é só pecado. Tem coisas que não são pecado, mas que atrapalham. Não vou repetir, porque eu acho que eu fiz uma passeada agora aqui com vocês, até falando das nossas experiências evangélicas, falando das coisas que atrapalham, que vão me desviar os olhos da fita. Qual é o nome da fita? Não, a fita. Qual é o nome da fita para onde eu tenho de olhar? Jesus, certo? A fita deles é uma fita, a nossa é Jesus, é isso que o autor fala. Ele é a fita. Em 1980, quantos anos? 44. É isso mesmo? Ainda estou somando direito. Isso aqui é água? Essa é a minha? Tem 2 copos? As duas são minhas? Então deixa eu beber a menor. Eu tenho que beber até o fim, gente, porque eu passei por uma experiência amarga nos anos em que eu fui pastor em Rio Claro, é que toda vez que eu ia bebendo a água, eu deixava um restinho. Depois eu chegava lá, não tinha mais o restinho. Aí eu descobri que tinha uma mulher que ia lá e bebia o restinho, que achava que o restinho estava ungido. O restinho está aqui, viu? Botou o quê? A sua água. Não é aqui, isso aqui não é para água. É para botar a própria água. Não, é isso aí. Tá, ela disse que é isso, ela que errou. Cristo. Tá bom, eu estou melhor, viu? Então, gente, voltando aqui, é melhor ir descontraindo vocês um pouquinho mais, tá? Porque a gente está chegando perto da fita. Então, preste atenção. O que ele está dizendo se livre do que te atrapalha. É interessante, né? Paulo escreve para Timóteo e usa uma linguagem de atletismo, dizendo para ele, nenhum atleta
se embaraça com coisas desta vida. É pena que o Edu não está aqui, né? Aqui, ó. A filha está, a filha está. Não, aquele Edu, o Abla. Imagine se o atleta, tendo que fazer os treinamentos todos que tem, todo o preparo, fosse usar esse esforço e preparo físico para ficar no banco ou carregando coisas que nada tem a ver com a competição para a qual está sendo preparado. Coisas desta vida. Paulo diz, nenhum atleta se embaraça com coisas desta vida. E aí chega o autor de Hebreus, que deve ter sido discípulo de Paulo, e diz para nós, afaste o que atrapalha, para você poder correr a carreira. Não tente correr com as coisas que atrapalham. Ai, pastor, quais são as coisas que atrapalham? Será que eu preciso ditar? Não, mas eu vou atrapalhar você só citando uma coisinha muito simples. Eu não comecei tudo isso dizendo que é Jesus e não coisas o que tem que ser o foco da nossa visão. Tudo que tirar Jesus do centro, que você usar até com a desculpa esfarrapada que a gente dá, de que está indo a Ele porque aquele problema está te motivando, é o que te atrapalha. Eu gosto de usar eu vou dizer que é fraseologia, né? Porque, na verdade, não deixa de ser, que eu sempre usei há muito tempo, que nós somos mestres e aptos, nós, pastores, em colocar muita coisa entre o crente e Jesus. A gente bota culto, agenda, compromissos, não é verdade? E aí, no fim, nós mesmos estamos entupidos de coisas entre nós e Jesus. Eu digo assim, a igreja oferece, antes de oferecer Jesus, oferece cadeiras, banco, púlpito, que o povo inventa de chamar de altar, não é assim? Então, você se imagine sentado na última fileira. Aqui não é assim, mas na última fileira de um templo, o sujeito está lá na última fileira e vendo o pastor que está lá na frente falando da palavra de Jesus. Se ele precisa se pronunciar com o pastor, se ele precisa dar uma resposta àquilo que ele está ouvindo, ele tem uma multidão de cadeiras entre ele e o pastor. Isso aí para figurar o fato de que há uma agenda, há uma série de compromissos. Está entendendo? Isso também funciona conosco no que diz respeito ao nosso cotidiano. Eu uso as minhas necessidades como justificativa para me aproximar de Jesus. Isso não é visão, as coisas é que estão sendo minha visão. São as coisas que atrapalham. Então, eu tinha uma professora de escola dominical, quando eu era jovem, um dia eu fui jovem, e ela dizia para nós assim, o diabo nos oferece uma coisa boa para tirar de cena melhor. E é verdade. Então, ele te oferece algo que canaliza toda a sua atenção e você começa a envidar todos os seus esforços para conquistar. Ora em cima, jejua, vai para o monte. Né? A Letícia disse, sobe para o monte para orar, para vir frio. Eu falei, só estou descendo do monte, não tem mais joelho para subir. Então, a gente fica orando em cima daquilo e acha que isso está nos aproximando de Jesus, porque estamos orando mais, que estamos... Não. Ele deixa de ser o alvo. Por isso, a música cantada por Camila, tinha tudo a ver com a pregação de hoje. Vocês prestaram bastante atenção na letra da música? Podemos depois cantá-la de novo no encerramento? Leve aquela canção para casa. Vocês já conhecem, então, né? Sim. Nós não conhecíamos, eu pelo menos não. Então, preste atenção na letra lá. Ele é o princípio, o meio, o fim, ele tem que ser o foco, o centro. Não estamos falando aqui uma linguagem... Não é uma teoria pietista, isso não existe. Teoria pietista é o que a gente fica, com que seduz o povo para que se torne mais crente, mais pianinho, esteja na igreja, ore, etc. Não, é Jesus. Se ele não é o centro, a gente, quando era garoto na igreja, a gente cantava isso, seja o centro do nosso pensamento. Como a gente gostava de cantar isso? Quando fui para o Betel, lá com os jovens, eu cantava isso. Cristo é o líder, Ele é o centro do nosso pensamento. Nós o seguimos, nós o adoramos, por Ele daremos nossa vida. Que cântico bonito. Cantávamos lá o coralzinho dos rapazes no Betel. Mas a verdade é que, na prática, isso não funciona, porque a gente não põe em exercício. Então, na verdade, correr implica em fazer investimento pessoal. Eu vou tirar o que me atrapalha e ficar muito de olho numa coisa que eu preciso ter muita consciência de que ela existe. E o texto diz, assedia, envolve, pecado. Pecado existe, viu, gente? Se existe uma coisa que talvez você não lembre mais, é que a gente peca. O verbo pecar é nosso. A gente peca, sabia? A gente comete pecado. É interessante. Fique atento, porque quando você faz assim, pecou. Quando você acorda, pecou. E quando estou dormindo, não? E, claro, gente, isso dá tanto divã psicanalítico.
Eu me lembro de uma mulher que foi fazer um curso de psicanálise, não esqueço até hoje. Ela era a mais velha de todo o grupo. Ela já era uma senhora veterana. E desde o primeiro dia do curso, eu me lembro daquela mulher dizer: eu tenho uns sonhos recorrentes que me perturbam muito. E ela viu na grade que a aula sobre a interpretação de sonhos ou sonhos na psicanálise é o carro-chefe de toda a psicanálise. Foi a partir daí que a psicanálise existiu, foi criada. Então, imagine quanto é importante para a psicanálise e para o psicanalista sonho. E a mulher sabia disso. E ela dizia constantemente para nós: eu tenho um sonho recorrente que me perturba muito, eu preciso entender, vim fazer o curso para poder aprender isso aí. Bem, se você ler os 2 livros de Freud com que ele abriu a psicanálise, interpretação de sonhos, você aprende. Não precisava fazer um curso extenso daquele jeito, anos. Mas ela estava lá. E aí, meses depois, chegou o dia, foi divertido, chegou o dia da aula dos sonhos. Pegaram o pior professor que tínhamos para dar aula de sonho. Era o pior. Ele era tão pior que a Veja sentou a burdoada nele. Tanta besteira que ele falou numa entrevista. E aí, E a mulher estava eufórica naquele dia. Ela estava com coceira. No segundo dia, ela não aguentou, interrompeu tudo, porque ela não estava obtendo a resposta que ela queria. Professor, eu posso ilustrar essa aula com um sonho meu? Todos nós, há meses, sabíamos que era tudo que ela queria. A senhora pode esperar um pouquinho? Não, não posso não, estou esperando desde ontem. Um colega que era uma língua solta falou: não, ela está esperando há muitos meses. Aí todo mundo riu. Aí ela contou o sonho, foi divertidíssimo. No meio de todos, ela contou o sonho dela. Quando ela contou o sonho dela, ele estava folheando, ele estava me incomodado, ele estava folheando a apostila, assim, e ela contando o sonho. A coitadinha com o microfone na mão, porque passava o microfone para quem ia falar, que o salão era muito grande, e ele folheando, ela contou o sonho. Aí, esse é o sonho. Aí ele levantou, olhou para ela. Bem, isso aí só pode significar isso assim, assim. E voltou. Foi tão frustrante para a mulher. Ela esperou tanto tempo para ter uma resposta que durou 30 segundos. E a resposta foi tão indevida, tão insatisfatória, tão apequenada, mas tão verdadeira, que ela abandonou o curso no ato. Nunca mais voltou. E não se formou em psicanálise. Nunca mais voltou. O sonho, ele é muito, muito significativo. Ele realmente tem o seu lugar. Não é profético, não é espiritual, não é nada. Ele é uma denúncia das nossos interiores, nossas dimensões intrapsíquicas. E as pessoas têm muito medo dos sonhos pavorosos que têm, não é assim? Especialmente os sonhos que são muito mais próprios das pessoas que estão no auge da libido, que são os sonhos de conteúdo libidinoso. Eles são escabrosos, estupro, são escabrosos, e a pessoa acorda assustada: eu sou isso? Será que é o que eu desejo? Porque Freud diz que o sonho é a expressão do desejo, né? A pessoa acorda muito assustada. Degolei minha sogra ontem, no meu sonho. Geralmente aí cumpre o que Freud disse: o sonho é expressão do desejo. Matei meu chefe. Então, a pessoa acorda muito assustada. É uma coisa que poucos sabem, né? Que os sonhos, por mais terríveis que sejam, quanto mais terríveis eles são, eles apontam conteúdos leves que você tem. E quanto mais leves eles são, eles apontam o que você tem de pior. Eu ontem tive um sonho maravilhoso, eu estava passeando num jardim cheio de flores, os passarinhos cantavam. Sai de perto dessa criatura. Ela vai aprontar hoje. Ela vai aprontar hoje, porque o sonho está sendo um encobrimento do que ela tem de pior. Então, no lugar de flores coloridas, pensa em coisa tenebrosa. O aroma das flores, pensa em fedor. Porque vem coisa feia por ali. Então, para você ver como que a nossa mente... Então, as pessoas ficam embevecidas ou assustadas com os seus sonhos. Mas a verdade é que, para correr a carreira, nós temos de correr com vontade de alcançar, nos livrando dos pecados. Às vezes, os sonhos denunciam o pecado, esses sonhos do jardim florido, entende? E ele está lá, muito presente, atrapalhando você a correr. Você fica preso nele, você quer arranjar resposta para ele, ou cumpri-lo.
E aí não corre a carreira. Então o autor chega e diz assim, olha, se livre disso tudo que está aí. Meu propósito aqui não é fazer uma exposição textual, então eu já vou ter que avançar, porque também já fui muito longe. Mas veja, quando estamos falando de correr, quando o texto fala em correr, diz para nós correr a carreira, está falando de comprometimento existencial. E a palavra de Deus chama esse comprometimento existencial, em Efésios 5,16, de remir o tempo por quantos dias são maus. Conhece esse texto? Remindo o tempo por quantos dias são maus. A linguagem remir o tempo significa aproveitar toda a oportunidade, porque os dias são maus, toda a boa oportunidade. Remir o tempo, não desperdiçar o tempo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não é correr a carreira. Está entendendo? Mas na vida de fé, na vida espiritual, nós queremos que as coisas aconteçam assim, que haja um tangenciar, das nuances espirituais, através dos cânticos, da pregação, da oração de fulano ou de Beltrano, para que tudo me vá bem, sendo muito sucedido, e aí as coisas vão acontecendo, eu estou vivendo ao Deus dará. Não, eu tenho de fazer investimento pessoal, eu tenho de ter propósito, porque a minha vida tem propósito. Então é sem desperdício de vida, sem desperdício de tempo, sem desperdício de valores. Eu tenho de reconhecer os dons que me foram dados, os valores que eu tenho, para investir na carreira da minha vida, porque eu vim à existência com um propósito. Agora, qual a dimensão desses valores? São dimensões eternas ou são dimensões temporais? Se a visão está presa àquilo que é temporal, é ali que você vai acabar. Entendeu? Se a visão está presa àquilo que tem um fôlego curto, o seu fôlego de vida será curto. Não estou falando de tempo existencial. Mas eu estou falando do fato de que você rapidamente vai alcançar aquilo que você quer e vai descobrir que não tem mais nada para o dia seguinte, para avançar e continuar. Isso se chama frustração, companheira atraente da depressão, que leva muita gente a desistir de viver. Às vezes, então, tem a idade, não é? Não é no fim da existência, às vezes é no início dela. E também o autor está dizendo que importa onde e para onde correr. Ora, isso já ficou subentendido quando ele falou da carreira, da agona. E, na verdade, não é muito diferente disso que estamos dizendo agora. Importa onde e para onde correr. Isso fala de objetivo, fala de propósito. Então, não é fé vazia. E também nem é fé egocentralizada. Se você prestar atenção com um pouquinho mais de bom senso, você vai ver que o que está se ensinando, pregando e falando por aí, é fazer com que a fé corra na sua direção, você fica no centro. Então, aquela música Seja o Centro se torna uma mentira nos nossos cânticos. Porque o centro é o homem. A gente faz, de novo, aquilo que há 200 anos atrás dominou a mente das nossas sociedades, especialmente dos filósofos. O homem virá o centro de tudo. Então o humanismo passou a ditar as coisas da vida, os pensamentos mais elevados, os grandes pensadores eram humanistas. O homem está no centro, tudo corre na direção dele, a gente cria igrejas humanistas. Meu Deus, chegam a botar do lado de fora a placa para espicaçar o humanismo. Pare de sofrer, entra aqui. Quer dizer, você é o centro, você é o objetivo. Não vem aqui adorar o Cordeiro que está no trono, você é o centro. Se você procurar essa igreja egocentralizada na Bíblia, você não encontra numa vírgula dela, numa vírgula. Ela não está em nenhum lugar. No dia que ela apareceu, ela foi fulminada nas pessoas de Ananias e Safira. Lembram disso? Só abriu a boca para dizer, morreu. Ai, se tivesse continuado assim, também não teríamos mais igreja hoje, é claro, né? Mas a verdade é que focamos e criamos, estabelecemos, e elas crescem assustadoramente, igrejas humanistas, egocentralizadas. O homem está no centro, Deus tem que trabalhar a seu favor, os anjos estão sendo enviados para trabalhar a seu favor, Jesus é o seu servo, e ele vai cumprir o que você deseja. Coisa séria. E aí as pessoas ouvem ensinos, participam de congressos, elas pagam uma nota preta para ouvir essa lábia mentirosa e enganosa que tira o Senhor do centro e a põe lá. Não. Para onde? Onde e para onde a sua fé está te levando? É vazia? Corre na sua direção ou há um alvo? Há um propósito elaborado por quem nos chama, e é isso que a Bíblia ensina para nós. Você veio à existência com um propósito elaborado previamente por quem te chamou. Não foi elaborado no dia em que sua mãe acordou e disse, acho que estou grávida. Não, não foi nesse dia. Porque ali foi apenas a materialização do propósito de Deus que te pensou nos dias da eternidade, a linguagem bíblica. Com amor eterno eu te amei. Outro tanto, quando você lê, e eterno é o que não tem início, certo?
Outro tanto, quando você lê a Bíblia te dizendo em Efésios 2,10, que Deus te chamou em Cristo, te criou em Cristo para as boas obras, ele diz que estas boas obras foram preparadas antes dele te chamar em Cristo. Foram preparadas de antemão. E essa palavra antemão, esse advérbio que está aqui na Bíblia, aponta para os dias da eternidade. Está falando para um tempo que ultrapassa, antecede, a nível de tempo, a sua história, a história do mundo. Não há dificuldade alguma para quem crê num Deus que é todo-poderoso e onipotente e onisciente entender que na cabeça divina, na mente de Deus, você lá estava quando Ele estava criando todas as coisas. Você estava no pensamento, no propósito, no desejo de Deus. Ele te chamou à existência no seu tempo. Eu não posso acreditar, em hipótese alguma, que foi por um acidente sexual que eu nasci no ano da graça de 1955. A pergunta que fica no ar é, que os espíritas ficam tentando responder, por que eu não nasci no ano da desgraça de 1770, com o risco de perder a cabeça na guilhotina, né? Por que eu não nasci no ano da inauguração, graças a Deus não, dos Estados Unidos da América? Não é verdade? Por que eu não nasci? E também por que eu não nasci na Inglaterra? Não é isso que a gente fica fazendo quando fica pegando esses voozinhos para ir até lá? Na verdade, eu não posso conceber que o Deus cuja palavra diz que, vindo à plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, não tenha pensado no meu tempo e foi surpreendido. Ali está, nasceu. Vamos ver que nome os pais vão dar a Ele. E há aqueles que, por desinformação, pensam que Deus só passou a prestar atenção em você quando um dia, numa igreja, você disse: quero me batizar, ou levantou a mão, como as igrejas costumavam fazer, né? Quem quer aceitar Jesus? Olha, Jesus hoje está mais barato, hoje é 3 por mil, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, glória a Deus, é nosso irmão em Cristo, está com uma Bíblia na mão do sujeito, depois joga na água. A partir dali eu existo para Deus. Coitado. Vai ler Salmo 22, vai ler Salmo 139, vai ler Jeremias capítulo 1, vai ler Gálatas capítulo 1, 16. Você estava perdido, batendo tambor nos terreiros de Umbanda, e estava ele lá de olho em você: eu vou te achar, você vem para mim, eu te quero. Você só está no momento errado da sua vida, mas eu vou te achar na minha palavra. Eu vou mexer todos os pauzinhos, e você vai dar de cara comigo, e a gente vai ficar numa boa. Porque eu te pensei nos dias da eternidade e te reservei para 1955. Amados, eu queria que vocês crescem nisso tanto quanto eu creio, porque isso bota chão debaixo de meus pés, isso bota óculos, lentes de visão diante de meus olhos, isso me mostra uma direção lá na frente. E quando eu olho para trás, eu digo: é tudo isso mesmo, deu certinho. Fui eu que fiquei atrapalhado no meio do caminho, mas Ele não deixou que aquele atrapalhado no meio do caminho fizesse coisa diferente de não me trazer a Ele. Não, todas as atrapalhadas do meio do caminho me trouxeram a Ele. Glória a Deus por cada uma delas, glória a Deus por cada uma delas, cada uma. Foi uma desgraça, foi horrível, foi pavoroso. Eu me lembro dos fedores de cachaça, de charuto, vela mastigada e etc. Eu me lembro das noites de 11 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã, saí com roupa suja de dentro dos terreiros da minha tia, porque a gente rolava pelo chão. Tudo aquilo foi usado para me trazer para Ele, entende? Nada se perdeu, nada foi um desperdício. Estava Ele lá vigiando a minha vida, os gemidos de cada noite, os gemidos de meus pais. Glória, glória ao nome do Senhor. Então, no ano da graça, a Bíblia diz que Ele chama à existência as coisas que não existem. Houve um dia em que Ele chegou e disse: agora vem para a luz, vem, Kleber, nasça. Na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo, Ele me disse: é hora de nascer. Vou cumprir meu propósito, vou cumprir meu plano. Glória a Deus. Se eu olho para trás, meus queridos, são 52 anos, não? 53 agora em agosto vai fazer, caminhando com Ele. Eu glorifico por cada dia. Teve momentos horríveis, eu parecia que estava com a minha cama no mais profundo Sheol. Aleluia, como foi bom sair dali. Mas eu olho para trás, eu vejo muita coisa boa, em termos do que pôde ser realizado no nome dEle. Mas há uma, não que não houvesse outras iguais.
há uma que marcou mais do que tudo e ela não é tão longa. Ela é bem recente. Vocês sabem que todas as vezes que eu pregava aqui, Carlão filmava, e isso era espalhado aí para tudo quanto é canto. Eu ainda não usava essas mídias, mas lá em Rio Claro, eu pregava e tinha um irmãozinho japonês que filmava tudo, botava em MP3, depois espalhava aí, em MP4. E uma das mensagens que eu preguei é ali, ó, a igreja era assim, lembra? O título dela era Quando Olho os Teus Céus. Eu preguei sobre o céu para o crente, o que ele é. No Salmo 8, quando olho os teus céus, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres. E dentro da pregação eu usei a conversão do meu pai, para encerrar tudo dizendo, ele está lá, na presença do Senhor. Ixi, eu posso ter dúvida a respeito de quem quer que seja, do meu pai não vou ter não, que se converteu na véspera de morrer. Mas não tem a menor dúvida, eu sei o que ele experimentou, eu vi, eu sou a testemunha auricular e ocular mais intensa, porque todos os sinais Deus queria que eu visse ali, eu vi. E eu preguei sobre isso, preguei sobre o céu, e eu entro com muitos detalhes no céu, que eu volto a trabalhar naquele meu livro, Além do Céu Azul, lembra? Que foi o penúltimo aí escrito. E aí, eu estava pregando numa igreja no Rio, isso deve ter aí no máximo, uns 8 anos, e acho que foi a última vez que eu preguei naquela igreja, no subúrbio do Rio. E aí era uma manhã de domingo, eu já tinha pregado no sábado à noite, era manhã de domingo, eu cheguei um pouquinho mais cedo do culto acabar, e não tinha ninguém, do culto começar, não tinha ninguém ainda ali, a não ser o rapaz do som, na cabine lá dentro, né? Então, quem me levou, me deixou ali, e eu fiquei esperando o povo chegar, sentado no cantinho, o povo foi chegando, mas o rapaz saiu de lá, eu disse, pastor, tem uma pessoa ligando aqui na igreja, dizendo que precisa falar com o pastor agora. Porque deve saber que eu estaria aqui, né, propagando os anúncios, e era isso mesmo. Aí eu peguei o telefone para atender a pessoa, vou tentar segurar aqui. Era uma pessoa que eu nunca vi, uma senhora. E eu ouvi exatamente isso. Pastor, eu sabia que o senhor estaria aí esta manhã, eu estou ligando do hospital, eu sou paciente terminal de câncer, não saio mais daqui, esta é a 3ª vez que eu me interno, e nesta 3ª vez, é ponto final, já sei. Mas eu precisava falar com o pastor, porque esta 3ª vez não tem como se comparar nas vezes anteriores. Eu sou crente há 30 anos. Há 30 anos que eu conheço o Evangelho, que eu frequento a igreja, que eu trabalho na igreja. Há 30 anos que eu tinha medo deste dia. Quantas vezes eu questionei, pastor, e quando chegar o momento da minha morte? Eu estou preparada para ele? A morte vai ser morte? E eu sabia qual a resposta. Quando veio o primeiro diagnóstico, primeira cirurgia, primeira série de quimioterapia, o pânico estava lá. E eu orei, eu gritei diante de Deus, eu me senti muito triste, revoltada e angustiada por saber que estava despreparada. Passou mais um longo período, e aí a remissão cessou, houve reincidência, comecei todo o processo de novo, nova cirurgia, e o pânico estava lá. Nesse meio tempo, entre a segunda incidência do câncer e esta agora, que é final, eu ouvi a sua mensagem pregada numa igreja em São Paulo, sobre olhar para o céu. Fui liberta ali, pastor. Naquele dia, o céu não se tornou o lugar que fica lá para frente, porque quanto mais tardar, melhor. Não. A partir daquele dia, eu sabia para o que eu fui chamada à vida. Eu não fui chamada para morrer, eu fui chamada para entrar no céu. E a igreja nunca me ensinou isso, pastor. A igreja fazia o céu ser um cheiro sombrio e distante. Naquele dia, a Bíblia foi aberta diante dos meus olhos da minha fé. E eu entendi o que é o céu, e o que ele representa para mim, o que ele tem para me trazer. E hoje eu estou partindo para lá. Eu estou no fim, e eu não podia deixar de falar para o Senhor. 2 coisas eu quero dizer. Primeira é, muito obrigada e receba meu abraço, porque não nos veremos aqui. Segunda é, nós vamos nos abraçar ali, daqui a algum tempo. Tentei imaginar como eu preguei naquela manhã.
Quem disse que eu consegui? Mas o culto daquela manhã marcou aquela igreja para sempre. A pessoa que era principal do louvor, que vocês conhecem, daquela igreja, quando eu terminei de pregar, igreja congregacional, cantava hinos, ela disse: irmãos, é impossível fechar este culto sem cantar metade da glória celeste. Jamais se contou mortal. E a igreja cantou, ficou marcada. Pois bem, Ele te chamou com um propósito, Ele sonhou sua vida, Ele marcou sua vida. Como é triste você sair das trevas, vir para a luz e não saber o que tem de fazer na luz, entende? E achar que o que tem de fazer na luz é ganhar título na igreja, virar diácono, professor de escola dominical, presbítero, pastor. Oh Deus, não é isso. Não é nem a igreja, entende? Ele vem para a luz para que Ele seja em você. Ele quer viver sua vida. Qual é a sua vida? Onde é que você vive? Você vive atrás, pilotando o fogão da sua cozinha? Ele quer viver, Ele quer pilotar o fogão com você. Você vive como motorista de aplicativo? Deixa Ele dirigir com você. Ele quer viver sua vida, Ele te chamou para isso, Ele sabia disso tudo, entende? Ele podia ter te chamado, na verdade, ele podia ter te chamado 300 anos atrás, onde não haveria carro, e muito menos você seria motorista de aplicativo. Por que Ele te chamou agora? Por que Ele sabia que você seria motorista de aplicativo? Porque Ele precisava ser, através de você. Então, se a minha vida não tivesse nenhum outro significado, teve, meu pai está lá no céu, a história dessa mulher teria dito tudo, resumido tudo, entende? Tudo. Porque não há coisa que mais engesse e intensifica pavor no coração do crente, do homem e do crente, é a hora da minha morte, que desconhecemos. Por que desconhecemos? Por não lermos, porque ninguém prega. O céu é simplesmente nosso sonho, não é a morte, é o céu. É evidente que, como seres filhos de Adão, não tem outra opção de ir para o céu a não ser morrendo na carne. Mas o céu é o sonho. E não tem outra opção para a nossa vida a não ser o céu de Jesus. Porque estar no céu significa estar com Cristo. Enquanto eu não estou com Cristo, Ele está comigo. São duas coisas totalmente diferentes, mas que têm o mesmo resultado, entendeu? Enquanto eu estou aqui, Ele está comigo. Quando eu não estiver mais aqui, eu estarei com Ele. Isso faz toda a diferença. Ou seja, seja eu lá ou Ele cá, é Ele. Princípio, meio e fim. Oh, Deus, como falta coisa e eu estou enrolando. Oh, Pai. Gente, vocês concordam em não almoçar e lanchar só? Só lancha. Vamos lá. Então, na verdade, somos chamados à existência com um propósito que tem por objetivo o idealizador de nossa vida. Ele é o objetivo. Eu preciso saber por profecia o que Deus quer de mim. Eu estou com vontade de dar um tapa se você pensar isso. Porque você não tem que saber o que Deus quer de você. Deus não quer de você, Deus quer você. Ele só quer que você seja. Por isso que eu dei essas ilustrações pequenas aqui. Só seja. Este é o meu respirar. Respira. Entende? Isso é um louvor, isso é uma adoração. Vocês ouviram aí, se vocês acompanham mesmo a página, o YouTube, o canal do YouTube, vocês me ouviram pregando há bem pouco tempo. Eu sempre compartilho que é a minha experiência, o fato de que eu saio às vezes para orar e não falo nada com Deus. A minha oração é o meu silêncio, só digo assim: Senhor, caminhada de oração, amém? E vou. Como é bom! Quando eu volto, é como se eu sentisse o calor de uma mão sobre o meu ombro. Ele estava andando lá comigo o tempo todo, eu em silêncio absoluto. Geralmente eu vou para o cemitério para orar lá, porque ninguém perturba, e paro na sepultura da minha mãe. Então eu chego lá, é sempre assim, cada vez que eu chego, eu digo: era para ter lavado. Aí não dá para sentar. Toda vez era para ter lavado. Com o que vocês acham que eu estou dizendo? Era para ter lavado. Da próxima vez eu vim aqui lavar. Com quem está caminhando comigo, é meu papo, estamos trocando ideias. Eu troco ideias horríveis que eu não falo com os outros. Se eu pudesse, eu atropelava fulano. Porque o resto é falsa piedade, entendeu? Ele disse para Jó: fala comigo como homem. A gente fala com Deus como se fosse anjo. Eu já disse, se os crentes fossem o que cantam, meu Deus do céu, estava na terra. Vocês já viram como é que a gente é quando canta? Já viu? Meu Senhor, fazemos todas as promessas, tudo é maravilhoso demais, Ele é meu isso, Ele é meu aquilo, eu por Ele.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Que vontade de matar. Mas a verdade, porque é tudo falso, né? É uma tremenda mentira. O crente não é o que canta. Aí a gente quer que na hora de orar, Deus aceite falsidade. Na hora de falar com Deus, é só o que é bonitinho. Não, fala abobrinha, caramba. Você fala abobrinha para os outros. Não seja mentiroso, enganoso com Deus. Está sentindo raiva, fala para Deus a raiva que você está sentindo. Está invocado com Ele, diga para Ele que você está invocado com Ele. Senhor, está ruim isso aí, tá? Eu não entendi, não. Enquanto eu não entender, a gente não conversa. Às vezes elas riam, eu chegava assim na sacada da casa e dizia, hoje eu não faço nada. Não era verdade? Eu estava irritado com Jeová. Eu falava tanto Jeová, Jeová, Jeová. Eu falo em deboche, né? Porque o nome dele não é Jeová. Isso é testemunho de Jeová que inventou. Então, quando falo Jeová, eu estou debochando. Aí, eu falava tanto Jeová, Jeová, que uma vez, né, eu estava contando, em casa tinha um pastor e a mulher dele, e pastor veterano. E ele está entendendo eu falar, porque aí eu orei, Jeová. Aí Jeová não resolve. Jeová, eu preciso daquele dinheiro, eu tenho que resolver aquele problema, o tempo está esgotando Jeová. Aí a mulher dele está lá ouvindo, prestando atenção, e nada de Jeová me atender, nada de Jeová me trazer o dinheiro. E eu quando eu digo que eu estou precisando que Deus me dê algum dinheiro, eu digo que eu estou precisando que Deus me pague, né? Aí eu fui usando o verbo pagar, e nada de Jeová pagar, a mulher perdeu a paciência, disse, mas quem é esse Jeová que não paga nunca? O marido ficou vermelho de vergonha e só fez assim, ó. Ela, Deus? Aí me olhou assim como se dissesse, quem você pensa que é, né? Mas aí ele já foi levantando da mesa para encerrar o papo por ali mesmo, porque a coisa ficou feia demais. Mas eu com isso estou querendo dizer que eu estava muito convincente naquele diálogo dessa liberdade que fala, pelo menos uma coisa eu sei, entre mim e meu Deus não há hipocrisia alguma. Amém. O que o coração sente é a oração que sai. Eu gosto muito de lembrar essa história, já contei para vocês, vou repetir porque vocês já decidiram que vão lanchar e não almoçar, que quando aquele livro O Céu é de Verdade foi escrito por um pastor metodista, com a experiência que ele teve do filho dele, de 2 aninhos e meio, que quase morreu por uma infecção de apendicite terrível. Quase morreu? Não, morreu. O menino morreu no centro cirúrgico, né? E quando o médico saiu de lá, que disse para a mãe e para o pai, que tinham tentado de tudo e não havia mais o que fazer, a mãe correu para o corredor, ligou para a igreja aos prantos, no corredor, o telefone que tinha no corredor, dizendo para a igreja entrar em oração, o garoto já tinha morrido. É que ele não disse a eles que tinha morrido. Entrar em oração, porque o médico disse que não tinha mais volta, era fatal, meu filho está morrendo. O pai, o pastor, numa revolta tremenda que dominou o coração dele, a primeira porta que ele achou, ele entrou, era um cubículo de guardar coisas, fechou a porta e começou a dar pontapé e a socar a parede. Deus, você matou meu filho, você não me devolveu meu filho, eu queria meu filho. E soca, o pastor soca a parede, dá pontapé, ele estava dando pontapé e soca em quem? Em Deus. E aí passou, todo mundo conhece a história, o menino voltou, né? Houve uma ressurreição da criança e foi um espanto geral, e essa é a história que está no livro, que foi o garoto quem contou depois, né, na linguagenzinha dele pequena, contando. E aí ele contando para o pai, bom tempo depois, né, Jesus foi lá, papai, e ele me botou sentado no colo dele e mandou os anjos ficarem cantando as musiquinhas para mim. Depois ele me levou para a casa dele. Aí eu fui para a casa dele, e ali, aí ele foi essa linguagem dele, do que ele viu na casa de Jesus, a respeito dos parentes que tinham morrido, era uma criança de 2 anos e meio, que fez os pais ficarem estarrecidos e entender. Houve uma ressurreição, essa criança foi para o céu mesmo, e voltou. Mas a gota d'água, não foi essa gota d'água, foi outra que eu não vou contar, leia o livro, mas foi quando o menino fala assim, ele pergunta, mas quando foi que Jesus botou você no colo dele e mandou os anjos cantar? Foi naquele momento em que ele me bota no colo e eu vi mamãe no corredor, no telefone, chorando muito. E você orando lá dentro de uma salinha. E aí ele me disse, seu pai está pedindo para você voltar para casa e eu vou levar você de volta para casa, tá bom? Entende como Jesus disse a ele o que o pai estava fazendo no quartinho? Como que Jesus entendeu? Você levou meu filho. Estava orando, foi assim que Jesus entendeu. Este é o meu respirar. E ele ouve como oração, como adoração, como louvor. É viver para ele.
Meus queridos, eu não estou dizendo nenhuma novidade, é Romanos 11:33, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Você está aí no centro disso, entende? Você veio dele, por meio dele, volta para ele, vive para ele te chamou para isso. É Romanos 14:7, nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É a gente que complica essa relação com ele, sem necessidade, quebra a cara, porque fica vendo outras coisas que não ele mesmo. Quando não vivemos nessa dimensão, as nossas conquistas são recheadas de dissabores e frustrações. Estamos correndo atrás de nossos sonhos, das nossas visões pessoais, elas não nos levam a lugar nenhum. Mas, quando nós encontramos a razão da nossa vida nele, tudo se encaixa, tudo se explica. Esta é a razão porque eu posso olhar para trás e pensar na minha vida tenebrosa e dizer, valeu, me trouxe para ele. Ele estava lá no meio daquelas trevas. Quando eu estava falando com aquelas estátuas, com aqueles zumbis, ele estava ali botando os ouvidos e dizendo, é comigo que você está falando, você só está no endereço errado. Eu estou te ouvindo. Glória ao seu nome. Por último, respirem e acaba agora. Importa como correr. E isso foi o que eu comecei a dizer. Então, como eu comecei a dizer, eu tenho pouco a falar. É correr olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ontem foi o Fábio quem me ilustrou o sermão de hoje nessa terceira parte. Mas eu não vou mandar ele pregar, porque aí fica chato, né? Mas foi ele que me deu a ilustração, a gente estava conversando ali, ele não sabia o que ia pregar, eu só disse para ele, é a minha mensagem de amanhã. Mas mal sabia ele que eu estava dizendo, vou roubar isso aí como ilustração. Só que era uma experiência real. Ele tem me seduzido já há bom tempo para me levar no Teatro Municipal, para ouvir a orquestra sinfônica, é claro. E ele foi numa dessas vezes, das várias que já foi, privilégio de quem mora em São Paulo, e lá ficou assistindo a orquestra que, né, enleva você. E teve a oportunidade de fazer contato com o maestro. Só que ele estava lá, de olho, vendo a afinação daqueles instrumentos todos, todo mundo ali, ó, de olho no maestro, de olho no maestro. Ele se deu conta de que uma mulher que tinha sentado ao piano ficou lá, ó, ao longo de 2 horas de audição, sem tocar numa tecla. E olhando para o maestro. Num determinado momento, o maestro olha para ela e faz tum-dum. Foi tudo que ela fez em 2 horas de audição. Eu preciso explicar isso? Eu só falei para ele concluiu que ele disse, Deus falou para mim, falou para Camila, hoje eu tive uma epifania, porque Jesus estava dizendo, deixa o seu maestro, você vai tocar na hora certa, no tempo certo, a nota certa. Quando eu disser, se você tocar antes, atrapalha a sinfonia toda, deixa de ser sinfonia. Se você tocar mais do que eu quero, vai atrapalhar tudo. Eu sei a hora exata, o acorde que você tem de dar, e em que momento tem de dar. Não importa que fique sentado 2 horas, ouvindo todos os outros na sua performance, porque a sua vai chegar, e você vai fazer tum-dum, e eu vou fazer assim. Tão bonito, não é, gente? Tem tanta gente que diz, mas eu não fui chamado para ser missionário. Eu sou um missionário chinfrim, só aqui na cidade de São Paulo, eu não estou lá na janela 40x40. Gente, mas faz parte da outra. Tum-dum! Ele vai fazer, é isso aí. A sinfonia ficou perfeita. Só acha o seu lugar. Olhos fitos em Jesus, olhando firmemente, não tira o olho do maestro, ele vai dizer o momento de você tocar. Aleluia. Isso fala do grande, único e verdadeiro influencer que ele é. E se você deixar que ele exerça essa influência sobre você, ou ele vai fazer você tocar certinho, na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Se você tira os olhos dele, se você olha para filósofos, se você olha para os influencers que existem por aí, se você olha para os ícones da mídia, se você olha para político, se você olha para aqueles que estão tentando reger sua história, sua vida pessoal, você vai afundar barco abaixo, vai tocar tudo desafinado, não vai tocar o instrumento errado, na hora errada, vai se arrebentar e atrapalhar com tudo. É o que acontece o tempo todo. Fica olhando firme para ele. Mas como é que eu posso vê-lo? Aqui, o nome dele é palavra. O verbo se fez
carne. Eu sou o caminho, a verdade, a palavra e a vida. Quer conhecer o retrato de Jesus? Não olhe para a parede. Quer conhecer o retrato de Jesus? Não olhe para o que está pendurado no pescoço, não olhe para a estátua. Vem para cá, vem conhecer aqui. Ela te diz quem Ele é, como Ele é. Por isso que ela ousa dizer: siga os passos dEle, ande nos passos que Ele teve. É isso que ela diz. E para fechar então, o que veremos quando os nossos sentidos se fixam nele? O autor está dizendo aí, a primeira coisa que diz é: você vai ver nele o autor e consumador da fé. Sabe o que significa isso? Você sabe o que significa autor. Autor é o que inicia, é o que inventa, não é assim? Glória a Deus, que a Bíblia diz que ele inventou fé. E Judas, particulariza e diz que ele inventou a fé que está no seu coração, entende? Ele que botou ela aí dentro, não foi você que a inventou, que quis, como inventam por aí dizendo, você tem que crer, energizar, né? Que é isso que eles não têm coragem de dizer, porque isso é esoterismo. Você tem de crer, ficar crendo firme. Não, Ele te deu essa fé. Se Ele precisa que ela extrapole, Ele vai derramá-la como um dom, para um momento só, um momento específico, chamado dom do Espírito, entendeu? Mas se Ele precisa dela, só nesse tamanho suficiente para você correr, se alimentar e cumprir, é essa que Ele botou dentro de você. Mas a verdade é que Ele é o autor e consumador, e por consumador Ele sabe como é que ela termina, como ela volta, como ela se encaixa, onde ela se enquadra dentro da sinfonia do propósito dEle. Então Ele vai levar a bom termo aquilo que a mim concerne, Salmo 138:8, aquilo que a mim concerne, Deus levará a bom termo. Ele não fica pelo meio do caminho, Ele é o consumador. É Jó dizendo para nós no capítulo 42, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nenhum vai ficar inacabado na sua vida, se você fixar os seus olhos nele e deixar que ele seja a sua atração. E o texto continua para dizer: tendo os olhos fitos em Jesus, firmemente fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. O que o texto está dizendo para mim e para você? Se você olhar para Ele, vai ver nele autor e consumador da fé, mas vai ver nele também o superador de obstáculos. É tudo que nós queremos, não é assim? Pois Ele superou o obstáculo. A cruz era o grande obstáculo e Ele a superou, a ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível que o cálice passe, sem que eu beba, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele superou o obstáculo da cruz e cumpriu o plano de Deus para a nossa redenção. Ele é o superador de obstáculo. O que Ele nos ensina não é fugir do entrave, não é fugir do obstáculo, não é rodear a montanha, é vencê-la. Ele não abre um túnel para você passar pelo meio dela. Ele te leva a subir e conquistar lá do topo e olhar de cima, de onde é melhor de ver. A verdade é que com Ele aprendemos a vencer. Ele é o superador dos obstáculos, e Ele é o conquistador final. É com que o texto se encerra dizendo para nós: Ele desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O seu lugar de conquista estava ali. Pai, quero viver contigo a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sabia que ia se assentar à direita do Pai, que Deus o exaltaria acima de todo nome. Sabe qual é o caminho que te espera? É exatamente o caminho de se assentar no trono. Está escrito em Efésios capítulo 2, está escrito em Hebreus capítulo 1, assentar-se com Ele no trono, é lugar de triunfo. Triunfo é o propósito dele para a nossa vida. Eu comecei a interromper no meio do caminho dizendo, em 1980, lembra que eu disse isso? Há 44 anos, é assim, para falar a vocês do reforço do argumento que eu disse, da vida com o propósito, porque eu me lembro que eu estava em minha casa, era uma tarde de sábado, e eu me ajoelhei para orar no meu quarto, não sei mais a razão, mas coisas precisavam ser definidas. Eu estava num impasse, eu tinha de tomar uma decisão que ia mudar radicalmente a minha vida em termos de vida profissional e outras coisas mais. E orei. E enquanto eu orava, Deus me deu de fato uma visão, e aí sim eu estou falando de visão em termos de fenômeno espiritual. E o que eu vi é que de repente eu estava correndo por uma trilha, como se eu fosse um corredor de maratona. E eu estava correndo, e havia um grupo de pessoas correndo em paralelo, mas elas corriam para me dar apoio logístico. Havia uma mulher que corria bem junto ao meu lado, que de repente foi assim, e havia um grupo de inimigos tentando nos acertar com armamento pesado, atirando.
E o grupo que estava do meu lado estava me dando cobertura, e essa mulher estava junto, e ela foi alvejada e caiu. Depois eu vim a entender mais na frente que era Dorcas, porque quando ela caiu, eu peguei o que ela tinha na mão e continuei correndo. Eu sabia que eu tinha de chegar num determinado lugar, e eu estou assistindo aquela cena se desenvolver diante de meus olhos. Era ele me dando a resposta. As pessoas correm comigo. Nada disso existia ainda na minha vida. Hoje, eu as conheço uma a uma, elas correm comigo, par a par, me dando suporte, trazendo a logística. São as pessoas que oram por mim, que mantêm meu ministério. Elas são trocadas, como acontecia no sonho. De vez em quando sai um, entra outro no lugar, mas estão lá, estão correndo junto, e eu estou correndo naquela direção. Qual era a direção? Era um lago. Havia um lago muito grande, e do outro lado do lago, na margem, um grupo grande de gente que eu não podia contar. O contraste era chocante com os que estavam comigo. Aqui estavam pessoas vestidas até com uniforme, com farda, com roupa pesada, vestidos de jeans. E lá era um grupo enorme de pessoas com roupas alvejadas, eram brancas, mas era uma miríade. Entre elas, dividindo assim o grupo, direita e esquerda, havia um trono. E alguém estava sentado no trono, e eu sabia que eu tinha de correr na direção daquele alguém. Mas entre mim e ele havia um lago. E quando eu cheguei ali, eu não tive dúvida, eu tinha que entrar no lago. E, de repente, me acordei para saber o que me esperava no lago. No lago eu mergulhei fundo. E fui lá no fundo e achei uma gema, uma pedra preciosa que estava colocada num determinado lugar lá. Era isso que eu tinha de fazer e eu não sabia. Era pegar aquela pedra. E aí eu peguei aquela gema e subi para a superfície. Quando eu subi, eu já estava de cara com o trono. Aí eu entendi o que eu tinha que fazer com a gema. Chegar diante do trono e colocar no pé de quem estava sentado no trono. E a visão cessou. Ela está se cumprindo. Em breve eu estarei mergulhando no lago, pegando a minha gema e colocando no trono. Meus queridos, há triunfo sempre. Ele não para no meio do caminho. Ele leva você à conquista final. Para onde você olha? O que atrai e prende a sua visão? Eu deixo com vocês Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a voz por detrás de você dizendo: este é o caminho, anda por ele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É ele só. Vamos cantar o louvor? É ele só. Ele é o centro, ele é a razão, ele é o alvo, amém? Eu sei que eu aluguei vocês aí por muito mais de uma hora, mas eu acho que para quem levou um ano para vir aqui, compensa, né? Aí vocês deixem passar mais um ano e eu venho de novo, gasto mais 1h30. Vamos louvar. É assim, para poder eu gastar 1h30. Senão eu prego só 40 minutos. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus com este cântico, especialmente os que estão de fora. Eu não sei se a câmera vai pegar lá a transmissão da letra, não sei que não, mas vamos deixar que eles ouçam a voz, tá bom? Esse cântico será a nossa oração de encerramento, e aí a pastora Letícia estará com a palavra para fechar e eu levo a minha água. Deus abençoe. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro.